Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui começando a nossa segunda live desse curso de extensão, que é um projeto do jornal O Direito Pensa, do Departamento de Direito Privado e Público da Universidade Estadual de Maringá. Antes da gente apresentar o nosso convidado e começarmos o debate aqui, as considerações, eu gostaria de explicar sobre a questão da presença. Tem muitos questionamentos que estão sendo feitos sobre como que vocês confirmam a presença e etc. A presença ela é verificada através do preenchimento e da resposta ao formulário. Então, aí na tela vocês encontram o site, que é aquele site que eu já mencionei na live passada, mas vou mencionar novamente, o site do nosso projeto de extensão. É odireitopensa.com, odireitopensa.com, www.odireitopensa.com. Ou se você colocar no Google Direito Pensa UEM, você já vai conseguir localizar. Lá você vai ter uma aba cursos de extensão, e aparece essa telinha aí do nosso curso de extensão. Aí, mais para baixo, nessa telinha, você vai encontrar ali uma outra opção que você clica em formulários. Abre o formulário, preenche o formulário e envia. Já está disponível o formulário aí, que está sendo mostrado, da live passada, que foi os impactos do distanciamento social no direito de família. Amanhã, que nós disponibilizaremos o formulário dessa live, não é simultaneamente ou ao final da live, é só no dia seguinte que a gente elabora as perguntas para que vocês possam responder e a gente confirmar ali a presença. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso acadêmico, o Igor, que está aí na responsabilidade de apresentar o professor que vai nos proporcionar esse momento de hoje, essa live. Boa noite, pessoal. Essa noite nós vamos estar no debate da live com o professor José Miguel Garcia Medina, professor associado da Universidade Estadual de Maringá, professor titular da Universidade Paranaense, mestre e doutor pela PUC São Paulo. Após o doutorado, realizou instância docente e investigadora da Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha, e foi Visiting Scholar da Columbia Law School em Nova York. É autor de várias obras jurídicas, tendo uma delas recebido o Prêmio Jabuti na categoria de Direito no ano de 2009. Integrou a comissão de juristas designada pelo Senado Federal para a elaboração do novo CPC, o CPC de 2015. Hoje ele vai falar um pouco com a gente sobre a fundamentação da decisão judicial no Estado Constitucional. Boa noite, professor. Certo. Opa, boa noite. Estão me ouvindo certinho? Tudo. Professor, então, para começar a sua exposição, sei que o senhor preparou já um roteiro, informações. Eu gostaria que o senhor expusesse, então, essa questão da temática, mas eu gostaria de aproveitar o momento, tem muitos acadêmicos, e como você participou desse, eu considero um fato histórico, de participar de uma comissão que elabora um código de processo civil que influencia tanto aí nas nossas carreiras, na forma da administração da justiça, etc. Se você pudesse tanto falar sobre essa experiência e conseguir linkar com a temática, seria interessante também para a gente, porque é bastante conhecer esse bastidor, o que motivou, o que inspirava o legislador naquele momento, que produziu esse código e qual era o contexto histórico, quais foram os debates. Bom também a todos que vão nos assistir depois, e não agora, então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver nos assistindo depois. Eu agradeço muitíssimo ao Rafael e os demais organizadores do evento, o pessoal do Direito Pensa, aqui na pessoa do Igor, que está aqui conosco hoje, a gentileza do convite. Eu digo, verdadeiramente é para mim uma grande honra, um verdadeiro privilégio estar aqui com vocês, conversando sobre tema que para mim é dos mais relevantes, e é uma grande responsabilidade para mim falar sobre isso e tentar conversar com vocês, nesses minutos que nós vamos ter aí desse encontro, sobre esses problemas.
Eu vou tentar fazer aqui ao longo dessa minha exposição uma síntese de uma quantidade muito grande de temas. Vocês vão perceber que a gente vai perpassar aqui temas ligados à sociologia, filosofia do direito, um pouco de história também, e assim também direito constitucional, direito civil, chegando até direito processual civil. O professor Rafael fez uma pergunta bastante pertinente, que tem a ver com o nascedouro do que hoje é o Código de Processo Civil de 2015. E eu sei, pelo que tanto o professor Rafael quanto outros professores do curso comentaram comigo, que aqui hoje estão nos assistindo alunos, estudantes de todos os anos do curso, né? Seja da Faculdade de Direito da UEM, seja de outras faculdades de Direito. Então, e há também profissionais, já advogados, juízes, promotores de justiça assistindo, mas eu vou tentar fazer uma exposição que seja interessante, por exemplo, para alunos que estejam no primeiro ano da faculdade, alunos do segundo ano, mas também eu vou fazer o possível, e eu espero que vocês gostem, eu vou fazer o possível que aquilo que eu vou falar, que seja talvez de interesse imediato de quem está no primeiro, segundo ano da faculdade, seja também importante para aqueles que estão no quarto, quinto ano da faculdade e também aqueles que já se formaram. Aliás, isso que eu vou falar agora para vocês é algo importante. Tem coisas que a gente só entende depois, quando a gente vai fazer um mestrado, fazer um doutorado e começa a escrever, por exemplo, como é importante o estudo das disciplinas ditas introdutórias da Faculdade de Direito, né? Às vezes a gente está no começo da faculdade e não dá tanta relevância para disciplinas como Teoria Geral do Direito ou Introdução ao Estudo do Direito, e assim também Direito Constitucional. Então é relevantíssimo que a gente enfatize o estudo dessas disciplinas. Isso tem tudo a ver com o Código de Processo Civil de 2015. Voltando aqui à pergunta do professor Rafael, nós fomos convocados, entre aspas, a compor uma comissão que elaborou o anteprojeto do que viria a ser o novo Código de Processo Civil de 2015. O novo código já não é tão novo assim, mas o Código de Processo Civil de 2015. E essa comissão foi nomeada pelo Senado em 2009, setembro de 2009, para ser mais preciso. E na primeira reunião que nós tivemos, ainda em setembro de 2009, eu me lembro como se fosse hoje, de um professor que integrou a comissão também, e eu participei de uma subcomissão com ele para tratar de processo de execução, o professor Humberto Teodoro Júnior, ele comentou o seguinte, ele disse, olha, se nós vamos elaborar aqui um projeto de novo Código de Processo Civil, veja, isso em 2009, né? Esse texto que nós vamos elaborar, ele tem que ser suficientemente, ou tanto quanto possível, razoavelmente estável para durar tanto quanto durou o Código de 1973. Então, em 2009, estávamos ali com quase 30 anos de vigência do Código de Processo Civil, que então vigorava, né? Eu, o professor Rafael também, e muitos professores de direito até hoje, que hoje trabalham, estudaram à luz do Código de 73, né? E o professor Humberto Teodoro Júnior, que foi eu estudei pelos livros dele, tenho certeza de que muitos de vocês que estão nos assistindo aqui estudam ainda pelos livros do professor Humberto, que é uma pessoa muito querida, além de um dos juristas mais importantes da nossa geração, sem dúvida alguma. O professor disse, olha, então a gente tem que elaborar um Código de Processo Civil que atenda os anseios da sociedade hoje existente, né? E não da sociedade da década de 70, e também com preocupação de atender os anseios da sociedade do presente e dessa sociedade que está vindo aí, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, nós temos que nos preocupar com o direito material, porque, afinal de contas, vocês certamente já ouviram falar, se não ouviram, vão ouvir agora, né? Muita gente fala que o direito processual é um instrumento do direito material. Essa afirmação, talvez ela seja imprecisa em alguns pontos, mas ela não é de todo errada, porque, sem dúvida alguma, é através dos instrumentos processuais que nós vamos concretizar o que está ali naquilo que se convencionou chamar de direito material ou de direito substantivo, ou seja, as regras do direito civil, do direito administrativo, etc. e tal, né? Então, o direito processual civil, ele tem que estar suficientemente preparado, tem que ser um ambiente suficientemente preparado para que os problemas sociais, que emergem, portanto, né, no nosso dia a dia,
eles sejam suficientemente resolvidos, eles cheguem e sejam suficientemente resolvidos nesse ambiente processual, e assim também esse ambiente processual ele seja suficientemente preparado para dar vazão à realização das regras de direito material. Agora, o que nós chamamos de direito material, de direito substantivo, em 2009, isso vale até hoje, é algo diferente do que nós estudávamos quando surgiu o Código de 73, ou, melhor dizendo, era diferente do que estudava a doutrina que se ocupou de elaborar o Código de 1973. Eu preparei um roteirozinho, que eu vou pedir para o pessoal colocar na tela para vocês, e a gente vai passar muito rapidamente por essas etapas. Bom, aí estão meus contatos, né? A gente não vai ter tempo de falar sobre tudo durante esse encontro de hoje, então se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para a gente ir conversando sobre essa matéria, tá bom? Qualquer dúvida mesmo que vocês tiverem sobre qualquer tema que nós tivermos tratado aqui. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, eu vou dividir essa exposição em três partes. A primeira parte, premissas que eu considero indispensáveis que nós compreendamos para que nós possamos entender, né, como eu disse agora há pouco, né, em que contexto nós estávamos e estamos, né, a fim de que possamos, diante disso, entender como é que se organizam as regras de direito material e entender também como é que funciona o sistema processual civil hoje em vigor. Depois a gente vai ter uma segunda parte, em que eu vou falar muito rapidamente também do que se convencionou chamar de direito processual civil moderno, ou seja, os princípios que informam o direito processual civil moderno. E uma terceira parte, aí sim, nós vamos nos dedicar apenas, ou pelo menos com mais ênfase aos problemas relacionados à fundamentação da decisão judicial. E ao longo dessa primeira parte, das demais também, eu vou tratar de alguns conceitos que, sobretudo aqueles que já estão, por exemplo, no segundo ano da faculdade, ou segundo semestre, dependendo da faculdade de Direito onde vocês estudam, vocês já devem ter ouvido falar pelo menos, ou talvez já tenham até estudado. Pode passar, por gentileza, para o próximo slide. Pois bem, esse sujeito que está aí nessa imagem é bem conhecido daqueles que estudam direito processual civil, mas ele é um jurista que escreveu sobre diversas áreas do conhecimento jurídico, é o Francesco Carnelucci, né? O Francesco Carnelucci, ele cunhou o conceito de lide, que é até hoje desenvolvido por muitos de nós, né? E é por muitos de nós seguido até hoje no estudo do direito processual civil. O que é lide para o Francesco Carnelucci? Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Isso que é lide. Pode voltar ali, né? Depois a gente volta para o slide de novo, né? Então, notem, essa concepção do Francesco Carnelucci de lide como conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita, ela é útil para nós entrarmos nessa primeira parte dessa nossa matéria. O conceito do professor Francesco Carnelucci, a meu ver, ele continua atual, mas os elementos que integram o conceito formulado pelo professor Francesco Carnelucci, né, esses elementos, sem dúvida alguma, se alteraram. Porque, notem, ele fala ali em conflito de interesses, né, qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Ora, quando eu falo em conflito de interesses, eu já estou... não vamos aprofundar essa matéria aqui, algo de teoria do direito, introdução ao estudo do direito, né, o conceito de interesse, mas vejam, eu estou diante da ideia de que eu tenho bens, de alguma maneira há conflito sobre esses bens, né, ou interesse sobre esses bens, os bens são escassos de algum modo, e, portanto, o direito vai disciplinar a maneira como nós vamos atribuir um bem a uma pessoa, a uma potestade ou a outra, né? O problema é que aqueles bens que eram bens relevantes no começo do século passado, que foi quando o professor Francesco Carnelucci elaborou o seu conceito, e assim também os bens que eram considerados relevantes, né, no começo desse na vigência do Código de 73, já não são exatamente os bens que hoje nós consideramos relevantes, os bens jurídicos que nós consideramos relevantes, né? Eu gosto de usar como exemplo
algo que, inclusive, eu tenho livro de direito civil, que foi escrito, né, quando eu fiz faculdade. Eu lembro de estar escrito no livro de direito civil isso, né, quando o autor escreve ali sobre bens e coisas, ele diz, olha, bens jurídicos são aqueles que podem ser apropriados economicamente, e daí quando ele vai dar exemplo de bem que não é jurídico, ele fala do ar que respiramos. Então vejam, autores escreviam. Eu fiz faculdade ali nos idos da década de 90, né, no começo da década de 90, do século passado. Então eu estudei no século passado, ou melhor, no milênio passado, né? E então nós falávamos que o ar que respiramos não seria um bem jurídico. Imagina isso. Esse exemplo, para aqueles que estão agora na faculdade de Direito, me parece um exemplo marcante, onde você poderia imaginar, hoje em dia, um de vocês dizer, o ar que respiramos não é um bem jurídico. Então, não existiria um bem jurídico ambiental, né? Eu me formei em 1994, e quando eu entrei na faculdade, não havia a disciplina de Direito Ambiental. Quando eu me formei, havia, né, a disciplina de Direito Ambiental. Então, para vocês terem ideia, a disciplina de Direito Ambiental, ela é recente entre nós. Eu sou velho, mas não sou tão velho assim, né? Então, a disciplina de Direito Ambiental, ela existe desde a década de 90 na nossa faculdade de Direito, e vejam, os professores de então tinham dificuldade com livros, com doutrina, com artigos que poderiam passar aos alunos para que nós estudássemos Direito Ambiental. Então, era algo relativamente novo. Então, esse exemplo de bem jurídico ambiental, ele é interessante para demonstrar como aqueles bens que passam a interessar para o direito, eles vão se alterando entre nós, né? Aquilo que integra a moral. E quando a gente fala em moral, não estou me referindo aqui, de repente um de vocês que estão aqui nos assistindo falou assim, o Medina está falando de moral, ele quer dizer que um sujeito é imoral, né? Não, não é isso. Estamos falando aqui de moral como área, aquilo que interessa a nossa convivência, mas ainda não foi disciplinado pelo direito. Um exemplo recente, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu há pouco tempo sobre a constitucionalidade da vaquejada. Eu não sei se alguém já ouviu falar disso. O que é a vaquejada? A vaquejada, para alguns, é um esporte, para alguns é uma manifestação cultural, que tem a ver com laço de boi, de bezerro, etc. e tal. Depois vocês pesquisem aí no YouTube como que é uma vaquejada, né? Ora, a vaquejada, durante muito tempo, muita gente supunha que aquilo não interessava para o direito. Onde já se viu a justiça ter que decidir se é possível, se é de acordo com a Constituição, a vaquejada, né? Mas eis que esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. Então, notem, eu estou me falando aqui nesse primeiro momento, em primeiro lugar, de assuntos que não interessavam para o direito e que, a partir de um certo contexto, passam a interessar para o direito, tá? Eu poderia dar mais uns 20, 30 exemplos aqui para vocês, mas se a gente ficar só nisso, a gente não termina essa exposição hoje. Ao lado disso, a gente tem também as transformações das relações já existentes. Então, vejam, institutos para ficar aqui no direito privado, contratos, propriedade e família, que para alguns são os eixos fundamentais das disciplinas de direito privado, né? Família, contratos e propriedade, sempre existiram, ou quase sempre, pelo menos, existiram na nossa história, e sem dúvida alguma experimentaram uma transformação absurdamente intensa nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Para não falar no último século, né? Quando a gente fala em família hoje, evidentemente, nós não estamos falando da mesma coisa que falávamos, né, quando estudávamos direito de família no século passado. Hoje se fala em direito das famílias e não mais direito de família, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, né, eu não sou saudoso, mas eu gosto de citar isso como comparação, discutia-se sobre a união estável, e quando a Constituição estabeleceu, não é, que se favoreceria de alguma maneira a conversão da união estável da união estável em casamento, isso foi considerado revolucionário, né? Antes disso, se tratava, né, dessa união como algo próximo de algo ilícito. Se falava, por exemplo, do direito da mulher, quando dissolvida a união estável, ela teria direito à indenização por serviços prestados. Vejam o tipo de coisa. Para se admitir a união estável como uma manifestação de casamento, de família, foi um trabalho, né? Muita gente não aceitava.
Hoje, nós falamos com certa naturalidade, eu falo em certa naturalidade, que não é todo mundo que aceita isso dessa maneira, sobre união estável entre pessoas do mesmo sexo, sobre união estável ou até casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Mas vejam, isso é algo recente. Isso que eu estou mencionando aqui para o direito de família se manifesta também no direito de propriedade, que as noções de propriedade, função social da propriedade mudaram muito nos últimos anos, né? As relações contratuais, então, nem se fala, né? A ideia que nós tínhamos de contrato há 10, 20, 30 anos atrás eram noções absolutamente diferentes da que a gente tinha ou da que a gente tem hoje, né? Eu lembro de citar exemplo de quando eu era criança, né? Eu lembro de ver naquelas vendinhas, né, que existia, promoções de preço mais em conta de produtos vencidos, né? Então, um determinado produto venceu na semana passada, eles ainda permitiam a venda, mas com preço um pouco inferior, né? Vejam que muitas dessas situações foram se modificando ao longo do tempo. Hoje, nós vivemos em uma sociedade muito diferente da sociedade, né, que existia no contexto do surgimento do Código de Processo Civil revogado. No contexto do Código de Processo Civil revogado, nós tínhamos uma sociedade marcadamente estável e muito mais simples. Eu não digo que era uma sociedade sem complexidade, mas sem dúvida alguma era infinitamente mais simples do que a sociedade hoje existente. As relações humanas eram mais simples e elas cambiavam, né, muito menos, com muito menos rapidez, vamos chamar assim, né? Hoje, e isso eu posso falar com tranquilidade, porque o público que está aqui conosco certamente vive isso no seu dia a dia, e certamente vive essa angústia no seu dia a dia, né? Na nossa sociedade, tudo muda muito rapidamente, e na nossa sociedade é tudo mais complexo, né? Hoje, aqueles de vocês, pessoal, que optarem por advogar, por exemplo, na área do direito de família, terão que ter noção não apenas de regras jurídicas relacionadas a direito de família, mas, sem dúvida alguma, algo relacionado, por exemplo, à psicologia, algo relacionado, por exemplo, à assistência social. Aqueles de vocês que quiserem advogar na área de direito empresarial terão que ter noções muito boas, não apenas de direito, mas também de economia, aqueles de administração, por exemplo, né? E assim sucessivamente, para ficar em exemplos bastante básicos, né? Porque na nossa sociedade é tudo muito complexo, né? Quando o juiz vai decidir, por exemplo, num processo de recuperação judicial de empresas, ele decide a todo momento sobre questões relacionadas também à economia, também à sociologia, também quanto ao impacto que aquela decisão que ele profere vai produzir na sociedade. Aliás, houve uma alteração recente na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que impõe ao magistrado, ao momento de decidir, ele considerar também, embora isso não seja elemento primordial ou o ponto de partida de sua decisão, ele vai ter que levar em consideração também, né, a repercussão da decisão dele na sociedade, por exemplo, né? Então, notem como a sociedade é hoje muito mais complexa, e na sociedade hoje tudo muda muito rapidamente, ou muito mais rapidamente do que antigamente. Pode colocar o próximo slide, por gentileza? Então, vejam, hoje, quando nós falamos em lide, o conceito não está errado, mas quando nós falamos em conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, a gente tem que considerar que nós vivemos nesse contexto em que os teóricos da sociologia, teóricos da filosofia, gostam de falar em pós-modernidade, outros falam em modernidade líquida, né? E quais são as características dessa pós-modernidade ou modernidade líquida? Para alguns, urgência e fugacidade e complexidade, né? Aquela ideia de que, por exemplo, vocês já devem ter visto isso, que se você não olhar as notícias da internet, ou se você não olhar o Instagram, por exemplo, ou agora tem outras redes sociais mais que também vêm sendo usadas, né? Se você não se atualizar pelo que está acontecendo ali com seus amigos ou na sociedade por um dia, você acha que você está fora do mundo, né? Não é apenas a urgência, mas mais que isso, fugacidade, no sentido de que se você não se atualiza, você está perdido. E isso está certo, isso não está errado, né? Desculpem, é que veio um visitante aqui. Deixa eu pegar aqui para apresentar para vocês. O Habermas, que é o meu gato, está aqui acompanhando também a
A live veio aqui, está miando um pouco, mas agora eu acho que ele vai parar de miar. Então, vejam, nós falamos nesse contexto em urgência, não apenas no sentido de que as coisas mudam rapidamente, mas no sentido de fugacidade. No sentido, pessoal, isso para vocês que estão na faculdade de Direito agora ou acabaram de se formar, no sentido de que se eu não me atualizar, todo aquele conhecimento que eu adquiri recentemente, ele vai se perder, né? Aquilo que eu deixei de estudar por, sei lá, um semestre, 1 ano, 2 anos, né? Aquilo vai perder em atualidade. Nesse sentido que é fugacidade, no sentido de que as coisas estão fugindo das minhas mãos, né? E complexidade, no sentido de que aquelas noções que nós estudávamos ou com as quais a gente lidava até algum tempo atrás, elas não são suficientes para lidar com a quantidade de dilemas com que os juristas têm que se manifestar nos dias de hoje, né? Eu vou citar um exemplo, é uma notícia que está no próximo slide, vou pedir para o pessoal colocar aí, é uma notícia de 2016, mas eu preferi deixar essa notícia de 2016 porque ela é atual. Essa notícia tem a ver com a chamada união poliafetiva, que certamente vocês já estudaram quando estudaram direito de família, né? E essa notícia de 2016 estabelece o seguinte: poliamor em xeque, né? Na época, a ministra Nancy Andrighi dirigia o CNJ, esse segmento CNJ dedicado a essa matéria, né? E vejam o que ela disse aqui, ó. Nancy Andrighi anunciou, ministra do STJ, tá? Anunciou medida que vai dar o que falar. Recomendou que os cartórios do país suspendam a emissão de registros de uniões poliafetivas. Motivo: não está claro como devem ser tratadas nessa configuração questões como sucessão, previdência, poder familiar. De acordo com ela, é necessário discutir com profundidade esse tema tão complexo e que extrapola os interesses de pessoas envolvidas na relação afetiva. Pode voltar agora. E vejam, pessoal, o CNJ depois, em 2018, ele decidiu que os cartórios estão proibidos de fazer escrituras públicas de relações poliafetivas. Sabe por quê? Porque o CNJ chegou à conclusão de que ele, CNJ, não sabe como disciplinar essa matéria. Existem uniões poliafetivas? Existem, né? Mas o direito, como disciplina as uniões poliafetivas? Aqueles que estão encarregados de formular as regras, né, que tem que disciplinar como essas uniões poliafetivas vão ser plasmadas, né, no sistema jurídico, esses órgãos encarregados de disciplinar as uniões poliafetivas, eles não sabem como fazê-lo, ou pelo menos têm muita dificuldade em como fazer isso, né? Há um autor que eu gosto, que eu li muita coisa dele, e eu acho que vocês devem considerar o que ele pensa. Eu vou pedir para o pessoal colocar no próximo slide, que é o Zygmunt Bauman. Esse autor, a ideia de modernidade líquida a que me referi num slide anterior é dele, a expressão é dele. Ele diz o seguinte, que no momento nós estamos em um interregno. Um interregno que significa simplesmente que a antiga maneira de agir não funciona mais e os novos modos de agir ainda não foram inventados. Esse é o interregno. Então, meus parabéns a todos vocês que estão na faculdade agora de Direito, porque vocês estão estudando num interregno. Que significa que tudo que a gente sabe por soluções, né, pensadas pelo direito para solucionar problemas, não funcionam mais. Se não funcionam totalmente, pelo menos não funcionam ao menos parcialmente, né? E os novos modos de agir ainda não foram inventados. Esse é o interregno. Pode voltar aqui, né? Vejam, inclusive nesse momento agora que a gente vive dilemas sobre a Covid-19, a pandemia, né, do coronavírus, do novo coronavírus, nós percebemos que o legislador ele tem tentado, de alguma maneira, elaborar regras para dar conta dos problemas, né? Então, foi sancionado essa semana, com muitos vetos, aliás, que a gente não sabe se o Congresso Nacional vai derrubar esses vetos do presidente da República. Foi sancionada há alguns dias uma lei que disciplina, nessa época de Covid, né, algumas relações jurídicas, né? Então, fala sobre a suspensão de prazos prescricionais, fala ali de como vai ser disciplinada a questão, sei lá, da uso capião nessa época, como vai ser disciplinada determinadas vendas de acordo com a defesa do consumidor.
E a gente percebe que o legislador ele tem muita dificuldade, ele tenta resolver esses dilemas, mas com muita dificuldade, né? Nesse contexto, inclusive, de Covid, eu até separei mais 3 slides aqui que eu quero passar para vocês, porque se vocês não estão entendendo nada, eu quero que vocês saibam que não só vocês não estão entendendo nada, como nós, eu pelo menos não estou entendendo muita coisa, e eu acho que quase ninguém está entendendo nada, mas os grandes, ou pelo menos hoje mais aclamados, no mínimo mais famosos teóricos da filosofia e da sociologia, eles também estão encontrando dificuldade em compreender esse momento que nós estamos vivendo e qual vai ser a sociedade que nós teremos no futuro. Então, por exemplo, eu coloquei aí na tela, né, 2 filósofos, né? Um é um filósofo esloveno, Slavoj Žižek, né, e o outro é um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Se eu pronunciei o nome de um deles errado, me perdoem, tá bom? O Slavoj Žižek, ele acha que o capitalismo acabou com o coronavírus, né? Já o Byung-Chul Han, ele diz o contrário. Ele diz que depois da pandemia, o capitalismo vai continuar com muito mais força, né? Coloca o outro slide lá, por gentileza. Né? E eles também continuam os dilemas, né? Depois vocês podem ver, a hora que o vídeo estiver no YouTube, ou vocês podem dar um print agora da página e ler aqui esse confronto, essa comparação de ideias desses autores, né, com mais vagar, né? Então, vejam, por exemplo, o Slavoj Žižek diz: o vírus vai derrubar o populismo nacionalista que busca fechar fronteiras, né, e vai aumentar a cooperação mundial. Já o outro autor diz: o vírus vai fazer com que o terrorismo, né, não possa conseguir, o estado de exceção passará a ser uma situação normal, e assim sucessivamente. Então percebam que esses pensadores, esses 2 pelo menos, pensam de maneira absolutamente diferente um do outro. Na verdade, eles pensam de maneira contrária, né, um em relação ao outro. E um outro pensador também, que tem tratado desses temas nesse nosso momento, né, o Yuval Noah Harari. Eu vou pedir para o pessoal colocar a ideia dele no próximo slide. Ele, digamos assim, ele apresenta uma solução de compromisso, né? Ele não fecha a opinião, mas ele diz que está tudo em aberto. Ele diz: a humanidade precisa fazer uma escolha. Iremos percorrer caminho de desunião ou adotaremos o caminho da solidariedade? Escolheremos a desunião. Se escolhermos a desunião, a crise não apenas se prolongará, mas provavelmente resultará em catástrofes, etc. e tal. Então, vejam, depois vocês podem ler aí a íntegra do que esse autor coloca, né? Mas só para vocês verem como eles estão realmente em dúvida sobre como vai ser o futuro. O fato, pessoal, é o seguinte: esses dilemas sociais tenham ou não sido solucionados, né, pelo ordenamento jurídico, eles existem e são levados ao judiciário. Então, o exemplo do poliamor ou da união poliafetiva, por exemplo, né, eu não posso dizer que ele não existe porque não há regra jurídica. E o legislador, ele reconhece isso. Quando o legislador ele se depara com uma situação muito complexa, ele recorre a determinadas estruturas normativas diferentes, né, no momento de elaborar ali as suas regras, né? Eu vou ter que abrir a porta aqui porque o meu gato está miando muito. É que você ficou falando do Bauman, ele ficou com ciúmes, pô. O Habermas. O nome do meu gato é Habermas. Eu pedi para alguém abrir a porta aqui, daí ele sai da sala. Ele estava dormindo, agora ficou miando muito alto. Desculpa, pessoal, se ele atrapalhou muito vocês aí, tá bom? Prossigamos, então, aqui. Então, vejam. Quando a sociedade ela é muito mais complexa, né, quando na sociedade, todas as situações mudam com muita rapidez, a gente percebe que aquela estrutura normativa que era por nós empregada anteriormente, ela já não é mais satisfatória também. Então, vejam, por exemplo, o contrato tradicional, o contrato do século XX, vamos chamar assim,
em que a situação social, a situação econômica é relativamente estável, nesse tipo de contrato, para esse tipo de contrato, o legislador pode prever regras típicas ou taxativas que vão tratar das nulidades. Então, ele vai dizer que é nulo o ato ilícito, e ponto, né? É lícita a cláusula contratual quando o objeto for impossível, e ponto. Ele não precisa se aprofundar quanto a isso. Agora, como exemplo da sociedade em que vivemos, né, em que tudo muda muito rapidamente, a gente tem, para citar um exemplo que nós todo dia empregamos, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, quando fala da nulidade da cláusula contratual, ele estabelece que é nula a cláusula abusiva. Agora, o que é cláusula abusiva? O legislador não diz o que é cláusula abusiva. O legislador diz, né, nesse caso, ou melhor, o legislador se vale, nesse caso, de um texto com conteúdo vago ou indeterminado. Então, a gente percebe que, diante de uma sociedade em que tudo muda rapidamente, em que os problemas são cada vez mais complexos, o sistema normativo, aquilo que nós chamamos de direito substantivo, aquilo que nós chamamos de direito material, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, ele tenta se adaptar. Então, eu peço para o pessoal colocar ali agora o próximo slide, né? O novo sistema, ou melhor, essas estratégias de... Nós temos... Não, o próximo, por gentileza. Depois eu vou voltar nesse aí. Né? Isso. O sistema normativo que disciplina as regras de direito material, né? Mais modernamente, elas têm preponderantemente textos com conteúdo vago e indeterminado. Né? Exemplo, quando o Código de Defesa do Consumidor diz que anula a cláusula abusiva. O que é cláusula abusiva? O legislador não diz. Nós teremos que definir o que é cláusula abusiva, né, à luz do caso concreto. Né? O legislador também se vale de cláusulas gerais. Exemplo de cláusula geral, está lá no artigo 2035 do Código Civil, né, que será nula a cláusula contratual que ferir a função social do contrato. O que é a função social do contrato? É uma cláusula geral. E temos também, por fim, aqui nesse exemplo, os princípios jurídicos. Tema que ocuparia uma live inteira e a gente não daria conta. Mas quando eu falo de princípios jurídicos aqui, eu estou me referindo, por exemplo, a dilemas como os estabelecidos em nossa Constituição Federal, quando ela disciplina questões como conflito entre intimidade e liberdade de expressão. Né? A doutrina moderna costuma dizer, preponderante pelo menos diz, que esses direitos ou garantias fundamentais são estruturados a partir de princípios e não a partir de regras como era antigamente. Então, quando eu estou diante de conflito entre princípios, como liberdade de expressão versus intimidade, não vai incidir aquela para a solução do conflito entre esses princípios, aquela ideia do tudo ou nada, né? Na verdade, um princípio não revoga outro, né? Mas os princípios colidentes, eles vão ter que encontrar uma solução que permita que os dois, de alguma maneira, formem em conjunto a norma jurídica, né? E, além disso, agora o próximo slide, por gentileza, porque senão a gente não vai para a segunda parte, que é a parte das perguntas, né, Rafael? O próximo slide fala de um outro contexto que existe hoje e não existia na época do Código de Processo Civil de 1973, que é o reconhecimento de que nós vivemos em um Estado constitucional, democrático e de direito. O que significa Estado constitucional, democrático e de direito? Primeiro, o reconhecimento de que a Constituição tem força normativa e tem supremacia. Isso hoje é fácil de falar, mas nem sempre foi assim. Para muitos, né, o juiz não poderia, antigamente, muitos diziam que o juiz não poderia aplicar a norma constitucional, né, desde logo, né? O juiz somente poderia aplicar as regras infraconstitucionais. A gente pode depois aprofundar isso, né? Mas hoje é inegável que a Constituição tem força normativa e os juízes têm que aplicar a Constituição, né? E, além disso, o reconhecimento de que vivemos em um Estado democrático, a ideia de participação, e um Estado de direito, que significa, de um lado, segurança jurídica, ou seja, previsibilidade e estabilidade, e, além disso, submissão do próprio Estado ao direito. Isso é interessante de observar, né? Em época de autoritarismo, né? Sempre bom lembrar disso.
E o terceiro valor, veja, não é apenas Estado democrático e não é apenas Estado de direito, mas um Estado que se ocupa com a concretização dos direitos fundamentais, né? Nisso a gente chega à ideia de Estado constitucional, porque não basta dizer que estamos em um Estado democrático e de direito, mas, além disso, que nós temos aqui um Estado constitucional que se ocupa com a concretização dos direitos fundamentais. Agora, eu vou pedir para o pessoal voltar naquele slide que estava ali o conceito de jurisdição, 2 slides anteriores, né, que eu acabei pulando. Por que eu gosto de citar esse conceito de jurisdição do professor Giuseppe Chiovenda? Porque muitos autores hoje criticam, né, o que escreveu o Giuseppe Chiovenda no começo do século passado. Porque ele falava que jurisdição é a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei. E por que a doutrina critica a opinião do Giuseppe Chiovenda? Porque eles dizem, olha, hoje não é só a vontade concreta da lei, mas também aos princípios jurídicos, como eu mencionei, há também a Constituição Federal, como eu mencionei. Né? Mas, na verdade, pessoal, quando Chiovenda formulou esse conceito, no começo do século passado, não se falava dos dilemas que a gente está mencionando aqui nesse encontro de hoje. Não se falava da força da Constituição como se fala nos dias de hoje. Não se falava em princípios como nós falamos nos dias de hoje. Aliás, essa ideia de princípios jurídicos que eu acabei de mencionar aqui é muito recente entre nós. Né? A gente fala dessa concepção de princípios há, sei lá, 20 anos, talvez menos que isso. Eu vou pedir agora para o pessoal pular ali mais 2 slides sobre alguns problemas que nós temos enfrentado. Tem alguns pontos que a gente vai só mencionar aqui e que eu chamo a atenção de vocês, que agravam a situação que estamos vivendo hoje. Primeiro, onde termina a moral, onde começa o direito? Eu usei o exemplo da vaquejada, né, agora há pouco, mas vocês tiveram uma live sobre direito de família com a professora Ana no encontro passado, né, um dos temas interessantes, que até hoje é objeto de discussão, tem a ver com o abandono afetivo, né? Até pouco tempo atrás, sequer se reconhecia que abandono afetivo seria um problema jurídico, né? Nós temos a lentidão dos órgãos legiferantes. Então, vejam que interessante. Eu tenho, por um lado, aquilo que eu mencionei, que a norma constitucional deve ser aplicada diretamente, e, por outro lado, eu tenho que o legislador não atua de modo a concretizar esses valores constitucionais, né? E eu tenho ali no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que a lei não excluirá do judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, significa isso que as pessoas vão levar os seus reclamos ao judiciário. Então, o órgão jurisdicional vai ter que dar conta desses dilemas, ainda que não haja uma disciplina legal a respeito disso, né? Nós temos ainda o terceiro problema, a judicialização da política e politização da justiça. Vejam, judicialização da política, eu não estou me referindo aqui a problemas da política que a gente está vendo como nos dias de hoje, né? Hoje, nós estamos gravando isso aqui no dia 18 de junho, é um dia bastante movimentado na política, porque conseguiram localizar e prender uma pessoa famosa aí na política, no ambiente político nacional nos dias de hoje. Mas não vamos falar disso aqui, né? Mas não é disso que eu falo quando eu falo de judicialização da política. Judicialização da política significa que aqueles que deveriam tomar decisões políticas, eles deixam de fazê-lo. Exemplo, a judicialização da saúde, né? Então, nós vemos as pessoas movendo ações para receber medicamentos que o SUS não está fornecendo, né? É um exemplo disso. Isso tudo desemboca no que se convencionou chamar de ativismo judicial. Tema polêmico, o próprio conceito de ativismo judicial é tema polêmico. O ativismo judicial, até de maneira excepcional, chega a ser defendido, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como nós poderemos falar daqui a pouco mais um pouquinho, né? Agora vamos à segunda parte. Nessa segunda parte, que é bem rapidinha, eu quero falar de pontos que consideramos fundamentais, básicos, para compreender aquilo que se convencionou chamar de direito processual civil moderno. Afinal, de que estamos falando? Vejam, diante de um ambiente social extremamente complexo, em que tudo muda muito rapidamente, né, como nós mencionamos no começo, e diante desse ambiente normativo a que nos referimos agora, em que nós não temos mais leis taxativas, mas nós temos uma Constituição como a nossa, nós temos cláusulas gerais, textos com conteúdo vago e indeterminado,
nós temos princípios jurídicos. Tudo isso vai se manifestar intensamente onde? No processo. Eu gosto de uma frase de um professor da PUC de São Paulo, eu vou pedir para colocar no próximo slide, que é o professor Willis Santiago Guerra Filho, e que ele diz o seguinte, que essas características todas, a que nos referimos agora, significam o crescimento também e importância daquele ramo do direito ocupado em disciplinar os procedimentos sem os quais não se chega a um resultado aceitável, né? E daí o direito, diz ele, passa a depender cada vez mais da situação concreta em que aparece esse problema, de modo que a gente passa a se preocupar mais com formas voltadas a orientar a ação daqueles envolvidos na tomada de uma decisão. Vocês já perceberam de que estamos falando aqui. Nesse ambiente de sociedade tão complexo, em que tudo muda tão rapidamente, e que as normas de direito material são cada vez mais vagas, tudo isso vai ser trazido para o processo. Porque, vejam, pessoal, é no processo em que se vai criar a solução jurídica para o problema. É no processo em que nós vamos definir a norma jurídica adequada para o problema, né? Por isso que, no contexto atual, o processo é tão importante. E quem não entende isso que nós falamos até aqui, não entende o Código de Processo Civil de 2015. Eu vejo muita gente que começa a falar sobre o Código de Processo Civil de 2015 e não entende algumas regras, por exemplo, sobre amicus curiae, sobre dever de fundamentação, sobre o princípio do contraditório, né? O pessoal não entende a sociedade em que vivemos e não entende o direito material com que nós temos que lidar. O direito processual tem que se ocupar dos problemas a que se refere nesse texto aqui o professor Willis. A próximo slide, por favor. Então, vejam, o que é o processo civil moderno? Primeiro, ele é democrático. Por isso que ele enfatiza a participação das partes, né? Aquilo que o pessoal que estuda direito constitucional, né, chama de status ativos processuais, ou seja, o direito à participação procedimental. Daí nós falamos de contraditório efetivo, de direito à influência, de direito à não surpresa, né? Então, o princípio do contraditório tem uma concepção diferente no contexto atual, bastante diferente, talvez sem relação alguma com aquela que existia anteriormente, né? O processo deve dar segurança às partes, que tem a ver com algo que nós vamos falar hoje, que é decisões fundamentadas, a estabilidade da jurisprudência. E o processo deve servir ao direito material, ou seja, o processo tem que ser simples e as questões processuais não são mais importantes que o direito substantivo, né? Bom, por fim, e chegando agora à terceira parte, posso pedir para o pessoal passar o próximo slide, terceira parte da nossa exposição. E para concluir essa primeira parte, depois a gente vai ter uns 20, 30 minutos de debate, né, professor Rafael? Nessa terceira parte, eu quero apenas mencionar 2 artigos, na verdade, 4 artigos do Código de Processo Civil de 2015, que enfatizam, né, ou que dão destaque ao dever de fundamentação da decisão judicial. Depois a gente pode aprofundar na medida em que o pessoal, eventualmente, tem interesse em que a gente escuta um pouco mais sobre isso daqui, né? Primeiro, próximo slide, por gentileza, é o artigo 11. O artigo 11 do Código de Processo Civil, próximo slide, por favor, pode colocar aí, pessoal. O artigo 11 do Código de Processo Civil é o anterior, por favor. O artigo 11 do Código de Processo Civil reproduz uma regra da Constituição Federal, né, que fala que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Agora sim podemos passar ao próximo. Esse dever de fundamentação ele vai ser minudenciado nos artigos 489 e outros, mas sobretudo no artigo 489. Então, 489, parágrafo 1º, inciso 4º, fala da fundamentação deficiente da decisão judicial, quando o juiz deixa de se manifestar sobre alguns dos argumentos das partes. Próximo slide, por favor. O 489, parágrafo 1º, incisos 1, 1º, 2º e 3º, e parágrafo 2º, né, vão falar da falsa fundamentação da decisão judicial. Por exemplo, ali no inciso 3º, quando o juiz, na decisão, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É uma fundamentação falsa, né? Esse dever de fundamentação, ele se manifesta também em relação às provas. Vejam ali o próximo slide, por favor. Os artigos 371 e 479 do CPC
tratam na necessidade de o juiz fundamentar a sua decisão judicial por ocasião, né, do exame do acervo probatório. Então, ele tem que explicar, né, aquilo que a parte da doutrina chama de standards de prova, né? Ele tem que explicar os critérios que o levaram a optar por uma prova em relação a outra. Isso vale, inclusive, para a prova pericial, como está ali no artigo 479, né? Ele tem que dispor os motivos pelos quais ele deixa de usar uma conclusão em favor de outra, ou ele deixa de se valer do laudo pericial em favor de outra prova, e assim sucessivamente. E, por fim, no último slide, no penúltimo slide, eu peço para o pessoal voltar ali, né? Da importância da jurisprudência que tem que ser considerada, né? É outro, pode passar ali, é o penúltimo da... Próximo. Aí, não, anterior, isso. Né? A importância da jurisprudência na fundamentação da decisão judicial, da necessidade de o juiz, ao proferir a sentença, levar em consideração o labor desempenhado pela jurisprudência, né? Porque o sentido da norma jurídica não é apenas aquele que está nos textos legais, né? A jurisprudência, com sua atuação, ela vai atuando de modo a que nós compreendamos o sentido da norma jurídica. Por isso que nós devemos considerar esse trabalho também na fundamentação da sentença. E aí sim, o último slide, por gentileza, para fechar, né? Eu coloco aí de novo a vocês os meus contatos. Repito, a gente não conseguiria falar sobre tudo ao longo de nossa exposição, mas eu tentei passar aqui para vocês os aspectos que, seguindo ali o que o professor Rafael Marquesan mencionou, aspectos mais importantes, né, que devem ser por nós levados em consideração quando a gente trabalha com fundamentação da decisão judicial. É isso, eu me coloco aí à disposição de vocês para a gente continuar a nossa conversa, né, de agora em diante, com dúvidas, perguntas que vocês tiverem. Professor Rafael, é isso por enquanto. Certo. Muito obrigado, professor, pela exposição, pela brilhante exposição. Nós podemos, então, perceber, assim, como está estruturado, vamos dizer, os pilares sobre os quais esse novo Código de Processo Civil está estruturado, né? Com bastante ênfase no contraditório, para evitar decisões surpresas, um processo civil mais democrático, com possibilidade do amicus curiae participar desse instrumento de formação das decisões judiciais, e também um ponto bastante importante sobre a perspectiva constitucional é a questão da fundamentação. E então vou aproveitar esse momento para a gente explorar mais esses dispositivos do artigo 489, parágrafo 1º, que a mim, como professor, eu também vou aproveitar a sua presença para tirar minhas dúvidas sobre esse artigo, porque é um artigo muito difícil, algumas partes, algumas interpretações dele eu também fico meio perdido, não sei, eu não tenho muita segurança, até quando estou dando aula não tenho muita segurança, né, em explicar. Por exemplo, quando se fala ali no artigo 489, parágrafo 1º, a questão dos conceitos jurídicos indeterminados, que o senhor mencionou, então, o juiz, ele, ao citar ali que a cláusula ou que fere a boa-fé, ou que há má-fé, ou que não há justo título, certo? Ou que fere um princípio da razoável duração do processo. Se ele só mencionar isso, eu posso considerar a decisão que não está fundamentada. Ele tem que definir o que é boa-fé. Como que você entende, assim? Vamos explorar, acho que um pouco mais esse ponto, que eu acho que é um objeto de muito questionamento também, né, por parte dos alunos e também dos advogados. Perfeito. Inclusive, se o pessoal puder voltar ali no slide, colocar ali o slide que está escrito falsa fundamentação da decisão judicial, para a gente voltar a esse dispositivo. Então, vejam, o artigo 489, ele não exaure todos os problemas relacionados à fundamentação da decisão judicial. O legislador tentou aqui tratar dos mais importantes, os mais comuns, vamos chamar assim, né?
Então, ali no 489, parágrafo 1º, inciso 2º, fez referência a empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo de sua concreta incidência no caso, né? E, inciso 3º, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, o que é que isso significa? Pode voltar a imagem. O que é que isso significa, muito basicamente? Nós temos, como nós mencionamos ao longo da nossa exposição, e vou repetir aqui, com perdão de ser da redundância, né? Uma sociedade em que tudo muda rapidamente e é uma sociedade extremamente complexa. Isso, de alguma maneira, força o legislador a se valer de regras com conteúdo vago e indeterminado. Eu mencionei o exemplo da cláusula abusiva no Código de Defesa do Consumidor, e o professor Rafael Marquesan se valeu de outros exemplos aqui interessantíssimos, né? Ora, nós temos na nossa legislação uma série de textos vagos. Então, no Código de Processo Civil, por exemplo, está escrito ali que o juiz, para conceder uma tutela de urgência, ele tem que verificar a plausibilidade do direito, a verificação ali de risco de dano grave e de difícil reparação. São expressões vagas. Mas é muito comum nós vermos juízes deferindo ou indeferindo pedidos de liminar, requerimento de liminar de urgência, dizendo, olha, diante da ausência de urgência ou diante da ausência de risco de dano grave, indefiro a liminar e profere a decisão em uma ou duas linhas. Isso não é fundamentação da decisão judicial, né? Nós vemos, inclusive, só para citar um exemplo aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná tem um monte de decisões decretando nulidade, um monte de acórdãos decretando nulidade de decisões de primeiro grau, fundamentadas, entre aspas, dessa maneira, porque isso não é fundamentação da decisão judicial. É uma falsa fundamentação da decisão judicial. Agora, vejam, pessoal, alguém diria assim, mas espera aí, a lei não é vaga? Sim, a lei é vaga nesse ponto. Então, a decisão do juiz não poderia ser vaga? Não, a decisão do juiz não pode ser vaga, né? A solução normativa criada pela decisão judicial não pode ser vaga. O que dá legitimidade, por exemplo, à lei é o fato dela ter sido aprovada em um processo democrático e conforme a Constituição pelo Poder Legislativo. E os legisladores, quando votam, eles não precisam necessariamente justificar os seus votos, né? Agora, o que dá legitimidade democrática à decisão do órgão jurisdicional é a fundamentação da decisão judicial. Por isso que está lá na Constituição Federal o dever de fundamentação, que é reproduzido no artigo 11 do Código de Processo Civil. Então, o juiz, ao tratar dessas situações que eu mencionei, o professor Rafael mencionou também, ele vai ter que atualizar aquele conceito para o caso concreto. Então, ele vai dizer assim, olha, o Código Civil fala da boa-fé objetiva. Como consequência da boa-fé objetiva, nós temos vários consectários, né? Como, por exemplo, a proibição do comportamento contraditório, ou muita gente usa a expressão em latim, proibição de venire contra factum proprium. Então, ele vai dizer, ele vai ter que atualizar o que é boa-fé objetiva, ele vai ter que analisar o comportamento das partes, para dizer se esse comportamento do devedor foi contraditório em relação àquele devedor havia feito anteriormente. Então, ele vai ter que analisar o fato, né? E ele vai ter que justificar tudo isso racionalmente em seu pronunciamento judicial. Daí alguém de vocês diria, mas dá muito trabalho. Dá mesmo. Porque é essa sociedade que nós temos. A sociedade que nós temos, né, pessoal, e o direito material que nós temos, não permitem soluções judiciais fáceis. Claro que nós teremos dilemas de fácil solução no direito processual civil. Então, saber se uma petição foi protocolada dentro do prazo é um problema fácil. Eu vejo a lei que estabelece qual é o prazo, conto o prazo, verifico que dia que foi protocolada a petição. Esse é um caso fácil de resolver. Agora, eu tenho casos difíceis, né? Tenho aquilo que muita gente chama de hard cases, né? E diante de problemas sociais e econômicos de difícil solução, o legislador recorre a essa estratégia legislativa a que nos referimos. E o nosso problema aqui no Brasil, professor Rafael, a hora que a gente estiver chegando no tempo aí limite, você me fala, por gentileza, tá? Senão eu me empolgo e vou até 10 da noite aqui. Mas, enfim,
O nosso contexto brasileiro é muito peculiar, e eu quero chamar a atenção de vocês para uma característica nossa no direito brasileiro. Que eu acabei de citar a expressão hard case aqui, que é uma expressão cunhada por um autor norte-americano, falecido há pouco tempo, Ronald Dworkin, né? No direito norte-americano, os dilemas constitucionais são resolvidos de um modo diferente do direito brasileiro. No direito alemão, os dilemas constitucionais também são resolvidos de uma maneira diferente do direito brasileiro, né? Por que eu estou falando isso? Porque a Constituição norte-americana, por exemplo, é muito diferente da nossa, assim como a Constituição de outros países. Para fazer um paralelo, por exemplo, entre o direito alemão e o direito brasileiro. Quando eu falo de aplicação da norma constitucional lá, os juízes de primeira instância não se preocupam tanto com a inteligência da norma constitucional. Por quê? Porque lá a inteligência da norma constitucional é definida pela Corte Suprema ou pelo Tribunal Constitucional Alemão, melhor dizendo, e os juízes pura e simplesmente vão aplicar isso. Quando o juiz tem dúvida sobre o sentido da norma constitucional, ele submete isso ao Tribunal Constitucional Alemão. É diferente do Brasil. Aqui no Brasil, eu não sei exatamente o número de juízes que nós temos, entre 15 mil e 20 mil juízes por aí. No Brasil, todos os juízes aplicam a norma constitucional, né? Então, todos os juízes, aqueles de vocês que são nossos alunos aqui e se tornarem juízes daqui 1, 2, 5 anos, você vai poder deixar de aplicar uma regra do Código Civil, por exemplo, porque considera que essa regra é contrária, sei lá, ao artigo que fala da função social da propriedade da Constituição ou coisa parecida, né? Então, todos os juízes fazem controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Então, isso torna tudo muito mais complexo. Agora, isso, por um lado, desloca, né, o centro da solução jurídica da lei para o processo. Porque é no processo que nós vamos criar a solução jurídica. Veja, quando eu comecei a advogar, eu sou advogado agora há 25 anos e pouco, quase 26 anos, né? Quando eu comecei a advogar, o cliente chegava em nosso escritório e passava uma dúvida, eu ia à lei e encontrava a solução para a dúvida. Hoje isso é possível? Sim, ainda é possível, mas cada dia mais que passa, quando eu quero saber a solução para o dilema em que se encontra o meu cliente, eu vou à jurisprudência, porque a lei já não é mais suficiente para resolver todos os dilemas da nossa sociedade. E daí, então, o aumento da responsabilidade, que é uma responsabilidade política do Poder Judiciário, né, de proferir decisões fundamentadas. E vejam, esse dever de fundamentação, Rafael, me dá só mais um minuto para eu falar? Esse dever de fundamentação dos juízes... Oi. Só mais um pouquinho para completar a resposta. Esse dever de fundamentação dos juízes significa que eles também contribuem para a elaboração do sentido da norma, a atualização da norma jurídica caso a caso. Porque como o legislador ele não previa os problemas que poderiam acontecer, é na jurisprudência, ou é a jurisprudência que eu vou recorrer, vamos chamar assim, para saber quais as possíveis soluções que o ordenamento jurídico pode dar para o meu caso concreto, né? Certo, professor. Professor, Igor. Surgiu uma dúvida no chat do Rodrigo Braga. O Rodrigo Braga perguntou se a dignidade da pessoa humana poderia ser considerado um conceito vago na análise da decisão judicial. Excelente pergunta, Rodrigo. Bom, primeiríssimo lugar, ninguém sabe direito o que é dignidade da pessoa humana, né? Eu considero, e eu sigo a doutrina que considera a dignidade da pessoa humana como fundamento de todos os direitos fundamentais, né? Há autores, inclusive, que dizem que bastaria eu ter a referência à dignidade da pessoa humana na Constituição Federal para que eu nem precisasse disciplinar todos os direitos fundamentais. Claro, nós sabemos, isso, sobretudo hoje, né, nós sabemos que isso não é de todo verdadeiro, porque a própria expressão dignidade da pessoa humana, ela é vaga, ela é indeterminada. Então, quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu estou me referindo a um conceito que tem que ser plasmado. Significa, ele tem que ser atualizado. Então, o que é a dignidade da pessoa humana? Eu vou citar um exemplo de algo que aconteceu há alguns anos e que, infelizmente, é atual. Por que eu estou falando que é atual?
Porque o Ministério da Educação foi publicado hoje uma norma do Ministério da Educação que acaba com as cotas sociais, raciais, cotas para pessoas com deficiência nos cursos de pós-graduação das universidades, salvo engano, federais, apenas federais. Mas foi revogado agora isso, né? Por que eu estou citando esse exemplo? Lamentável, mas é esse exemplo. Porque até alguns anos atrás se discutia sobre a constitucionalidade das cotas raciais. E a UNB, Universidade de Brasília, adotou num dos seus vestibulares, anos atrás, as cotas raciais. E um partido político moveu uma ação argumentando que as cotas raciais previstas no vestibular da UNB feriam a Constituição. Qual foi o fundamento da petição inicial, da ação movida por esse partido político contra as cotas raciais? Foi a dignidade da pessoa humana. E qual foi o argumento empregado pela UNB em defesa das cotas raciais? Resposta: a dignidade da pessoa humana. Então, veja, tamanha a vagueza desse princípio, né? Eu acabo tendo a necessidade de atualizá-lo, de plasmá-lo, de construí-lo. Né? É algo que a gente tem que construir diariamente. Né? Então, vejam, aí a importância da doutrina e a importância da jurisprudência. Eu mencionei o Ronald Dworkin há um tempo atrás, agora há pouco, né? Ele fala de romance em cadeia, romance concatenado, né? Significa que os conceitos que vão sendo elaborados na doutrina e na jurisprudência, eles vão formando como se fosse uma história do instituto. Significa que o próximo juiz que vier a decidir sobre aquela matéria, ele não pode desconsiderar o que ao longo da história nós viemos produzindo. Então, o que é a dignidade da pessoa humana? Eu vou ter que recorrer ao labor doutrinário jurisprudencial, aquilo que a comunidade jurídica vem construindo, para daí dizer, ó, dignidade da pessoa humana é isso. Né? Infelizmente, a gente está numa época tão esquisita, em que, por exemplo, algum sujeito vai lá e quer dar uma interpretação do zero do artigo 142 da Constituição para dizer que ele, por exemplo, poderia permitir uma intervenção militar constitucional, né? Isso não faz o menor sentido, né? Isso é a criação da cabeça daquele que defende esse ponto de vista. Porque a doutrina e a jurisprudência não dão esse sentido ao artigo 142. Aliás, a Constituição não permite essa interpretação. Então, os conceitos, os termos vagos indeterminados previstos, seja na Constituição, seja nas leis em geral, eles atribuem maior responsabilidade política ao órgão julgador. Agora, vejam, eu estou mencionando aqui a fundamentação da decisão judicial, mas isso não quer dizer que aqueles que são parte, e no caso os advogados, também não têm responsabilidade. Né? Então, por exemplo, se eu, advogado do autor, ajuizo uma ação e peço ao juiz que declare a nulidade de uma cláusula contratual porque eu digo que ela fere a dignidade da pessoa humana, por exemplo, e não digo por quê, a minha causa de pedir é inepta, ela não é fundamentada. Se eu sou juiz nesse caso, eu determino a intimação do autor para explicar isso, porque é uma petição obscura, não basta dizer essa cláusula fere a dignidade da pessoa humana. Eu, advogado do autor, do réu, etc., eu tenho que explicar o porquê também. Então, se o juiz tem dever de fundamentação, né, as partes têm ônus de fundamentação, ônus de argumentação. Então, se eu, autor, se eu, réu, não dou cabo desse ônus, o juiz vai ter que me intimar para suprir esse ônus, e se eu não corrijo isso, minha petição vai ser indeferida, ou esse argumento vai ser desconsiderado. Desculpa, Rafael, me empolguei aqui. Professor, outra dúvida. Pode falar, professor. O pessoal está perguntando aqui no chat, eu acho interessante você também fazer essa análise sobre a questão dos precedentes, né? Nós vimos ali no próprio artigo que está sendo debatido sobre a fundamentação das decisões judiciais, que o nosso código, vamos dizer assim, tomou essa posição de privilegiar o valor dos precedentes judiciais. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão, porque hoje, pelo código, quando você invoca um precedente e demonstra que ele é aplicável àquela situação, o juiz ele tem que dizer por que ele faz o distinguish ou porque ele
faz o overruling, ou seja, porque ele deixa de aplicar aquele precedente, ou porque aquele precedente está superado, ou ele deve considerar aquela decisão que você invocou como precedente. Eu gostaria que você comentasse também, e isso é uma pergunta que vai ali ao encontro do que o Henrique está perguntando, sobre essa questão, como é que está funcionando na prática, porque você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar, sei lá, 30 precedentes numa petição, e o juiz vai ter que apreciar os 30. Como na prática isso deveria funcionar de uma forma mais racional, pensando tanto da perspectiva do juiz quanto do advogado, né? Certo, perfeito. Então, veja, se o pessoal conseguir colocar ali o slide, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que é o penúltimo slide, antes da conclusão, é o último slide antes do muito obrigado ali, que fala da fundamentação da decisão judicial e jurisprudência. Eu vou chamar a atenção de vocês que estão nos assistindo para um trechinho que a gente colocou ali na lei e que muita gente não dá importância, né? Veja ali o inciso 6º, não vamos ler tudo não, vamos ler só o inciso 6º, né? Não se considera fundamentada a decisão. 6º, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Daí sem demonstrar a distinção, sem demonstrar a superação. Notem, a lei diz, a súmula, a jurisprudência ou precedente tem que ser invocado pela parte. Lá na frente, o artigo 1022 vai falar de situações em que o juiz teria que se manifestar de ofício, né, sobre precedentes que o juiz tem que mencionar de ofício, tratar de ofício. Mas notem que o legislador, pode tirar da tela, fala em precedente invocado pela parte. O que significa isso? Que a parte tem que invocar o precedente. O que é invocar? É chamar, né? Chamar em seu favor, né? Avocar é chamar para si, invocar é chamar em seu favor. Então, o que é chamar em seu favor? Notem, repito aquilo que eu disse no final, se o juiz tem dever de fundamentação, o juiz não tem ônus, o juiz não tem direito, o juiz só tem deveres e poderes, né? A parte tem ônus, deveres, etc. O juiz tem deveres e poderes. Então, o juiz tem dever de fundamentar sob pena de nulidade da decisão. Eu, quando invoco um precedente, eu tenho que invocar de maneira clara e precisa, porque esse meu dever meu ônus, né, de alegação, que eu posso usar na minha petição, vai corresponder a um dever de fundamentação do juiz. Só que o juiz não tem dever de analisar todas as emendas que eu trago na petição. Isso não é invocar jurisprudência, né? Às vezes a gente vê numa petição, um advogado colocando numa petição assim 10 páginas de citação de emendas. Isso não é a argumentação na petição inicial. Se eu sou juiz, eu intimo o autor para emendar essa petição inicial, né? Diga, qual é a jurisprudência, afinal de contas? A jurisprudência, o que eu vou extrair, é o sentido, né, que foi encontrado por uma série de julgados, né? Então, não basta citar emendas, eu tenho que identificar aquilo que vai ser extraído da jurisprudência. Isso é jurisprudência, né? A mesma coisa o precedente. Eu vou ter que demonstrar racionalmente na minha petição que aquilo é um precedente. Qual é a ratio decidendi? Ou seja, qual é o princípio que foi identificado naquele precedente e que, portanto, vai poder ser invocado em meu favor para que meu pedido seja julgado procedente. E daí o juiz vai dizer se aquele precedente foi superado ou não foi superado. Então, vejam, ao dever de fundamentação da sentença, por exemplo, corresponde o ônus de argumentação da parte, né? É um diálogo. O processo é um sistema interacional em que os sujeitos dessa relação processual, né, eles interagem, né? Então, não é assim apenas como se, por exemplo, eu jogasse uma pedra, né? Eu falo, eu argumento, o juiz responde, e a manifestação do juiz pode corresponder a uma manifestação minha depois, e assim por diante. É um sistema interacional circular, em que a conduta de uma das pessoas interfere ou influencia a conduta de outras pessoas, e assim por diante. Professor Medina, o Lucas Nogueira gostaria de saber a opinião do senhor sobre a incompatibilidade ou a compatibilidade do dever constitucional de fundamentação das decisões com abuso de decisões, as per relatione.
Decisão per relacionem, entendi. Veja, eu sou um crítico das decisões per relacionem. O que é decisão per relacionem? É, por exemplo, quando um acórdão proferido pelo tribunal adota como razões de decidir aquilo que o juiz de primeiro grau decidiu, né? Vejam, na jurisprudência prevalece a orientação de que não é nula a decisão per relacionem quando, apesar de ter copiado, ter transcrito as razões de decidir, né, adotadas pela sentença recorrida, por exemplo, né, o tribunal ele revela que analisou as razões das partes, etc. e tal, né, e conseguiu, com isso, responder àquela manifestação. Mas notem, a decisão per relacionem, ela corresponde, grosso modo, e mutatis mutandis, aquilo que se convencionou chamar também de princípio da dialeticidade recursal. Ou seja, também as partes nos recursos, não raro, fazem Ctrl-C, Ctrl-V. Assim como o acórdão faz Ctrl-C, Ctrl-V, é a decisão per relacionem, que, a meu ver, padece de vício, assim também as partes, quando, num recurso de apelação, por exemplo, copiam as razões da petição inicial. Fere o princípio da dialeticidade. Assim como as partes têm o ônus de observar o princípio da dialeticidade, usando na sua petição recursal argumentos para demonstrar que a decisão recorrida está errada, da mesma maneira também o tribunal, ao proferir o acórdão, ele tem que evitar decisões per relacionem, né? Embora isso não seja pacífico, eu já tenho visto alguns julgados recentes do STJ, né, dizendo que anula a decisão per relacionem quando se revela que o tribunal não analisou nada do que foi considerado nas razões recursais. Bem, professor, gostaria de agradecer o senhor pela exposição, gostaria de agradecer a companhia também do professor Rafael, perguntar se ele tem mais alguma coisa para dizer, agradecer a presença de todos na live, pedir para que compareçam lá do dia 23/6, da professora Andressa, às 19 horas. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o professor Marquesan para algumas palavras. Então, professor, nós estamos aí no tempo, 62 minutos, mas se você quiser expor alguma outra questão, eu vou fazer uma última pergunta, ainda sobre esse artigo, que eu acho que também ficou, que a gente poderia explorar, e a gente fecha com essa, pode ser? Pode ser. Certo. No 489, no inciso 5, fala daquela questão de do juiz ter que apreciar todos os argumentos deduzidos, ou seja, todas as teses capazes de infirmar a sua conclusão ali, né? Então, se você faz uma defesa processual com algumas preliminares, algumas defesas de mérito, questões prejudiciais, ele teria que apreciar todos aqueles argumentos. E os juízes, eles não receberam bem esse dispositivo. Eu vi algumas manifestações, reações, porque agora eu vou ter que analisar tudo o que o cara falou na petição, sendo que eu me convenci com um único argumento, ou não me convenço com nada daquilo, né? E isso vai me dar um trabalho danado para dar a sentença, é um absurdo. Então, eu gostaria que você comentasse a respeito disso, como que você tem visto tanto as reações dos juízes e, na prática, como é que está, que você tem uma vasta experiência na advocacia também. Bom, em primeiríssimo lugar, Rafael, Igor e pessoal que está nos assistindo, eu peço desculpas por ter me alongado tanto e ter estourado o tempo. Eu sei que fica cansativo, sobretudo o pessoal que está nos assistindo, mas eu vou tentar ser sintético aqui, e mais uma vez eu me coloco à disposição do pessoal para discutir sobre outros temas, tá bom? Vejam, esse dispositivo é muito interessante. Ele se liga não apenas ao dever de fundamentação, mas também ao princípio do contraditório. Porque o princípio do contraditório, modernamente, ele é visto como direito à influência, ele é visto também como, de uma maneira moderna, como processo, como um ambiente em que se deve realizar um diálogo entre as partes e o órgão jurisdicional. E a sentença encerra o diálogo, por assim dizer, no primeiro grau de jurisdição. É a resposta que a gente está esperando ali no processo de conhecimento. Então, se, por exemplo, eu sou advogado do autor
e digo, ou melhor, eu sou advogado do réu e digo que eu não tenho que ser responsabilizado pelo pagamento da dívida, por quê? Por exemplo, a dívida, se existente, está prescrita, mas ainda que se não estivesse existente, a cláusula é nula. E ainda que não tivesse nula, eu tenho testemunhas que demonstram, por exemplo, que houve pagamento ou coisa parecida, ou que a outra parte não cumpriu sua obrigação, algo similar a isso. Veja, qualquer um desses 3 argumentos são suficientes para levar à improcedência do pedido, né? A obrigação prescrita, improcedência do pedido. Cláusula nula, improcedência do pedido. Exceptio non ad impletis contratos, exceção do contrato não cumprido, se acolhida, improcedência do pedido. Então, vejam, o que significa o dever de fundamentação? Você disse uma coisa muito interessante, professor Rafael. O juiz, ele pode acolher somente um desses argumentos, sem examinar os outros, para julgar improcedente o pedido. Então, se, por exemplo, ele se depara com o primeiro deles, prescrição, ele disse, a dívida está prescrita, ele precisa examinar os demais? Não precisa. A sentença já estará suficientemente fundamentada. É isso que esse dispositivo diz. Agora, o juiz não pode julgar o pedido procedente sem examinar todos esses argumentos de defesa. Senão, a sentença será nula, né, por fundamentação deficiente. Esse juiz tem que examinar todos esses argumentos de defesa, né? O juiz não pode, nesse caso, deixar de examinar um desses argumentos, porque qualquer um deles poderia levar à improcedência do pedido, né? É claro que há resistência. Aliás, quando a gente ainda estava apresentando o projeto de novo CPC, lá em 2009, 2010, eu dava palestra sobre esse assunto. Eu ainda viajava bastante, depois eu parei de viajar, eu evito viajar já faz algum tempo, mas eu viajava bastante, eu dei palestras em alguns tribunais e, de fato, muita gente não gostava. Paulatinamente, a jurisprudência vem se acomodando a esse dispositivo. Agora, veja, nós que... eu, professor, você, professor, o pessoal que está nos assistindo, os estudantes, a gente tem um papel importante nisso, né? Eu até admito que uma concepção arcaica do processo civil, que não compreenda isso tudo que a gente falou até aqui, embora a gente tenha falado em pouco tempo, né, possa não entender o que é o dever de fundamentação. Mas veja, se eu não examino todos os argumentos que possam levar a um resultado diferente, né, possam infirmar a conclusão, rigorosamente o juiz não decidiu, né? É uma decisão nula por falta de fundamentação. Eu posso falar só uma coisinha antes de encerrar e já passar a palavra para vocês, Rafael e Igor? Pode. Como eu disse, estou ali nas redes sociais, o pessoal pode mandar perguntas ali para mim. E tem também o podcast que eu tenho feito. Essa semana, em princípio, eu reservei um tema para amanhã. Vou ver se ainda consigo colocar no ar amanhã. Mas vocês podem enviar sugestões também para temas para o podcast, sobretudo nessa época em que a gente não está conseguindo ter aula, né? Pode haver temas que o pessoal esteja estudando e pode querer aí que a gente faça algum comentário, é só enviar para a gente. Mas, mais uma vez, obrigado, professor Rafael, professor Igor, e todos aqueles que tiveram paciência de me ouvir aí por mais de 1 hora. Obrigado mesmo. Professor, o prazer foi nosso. Muito boa a sua explanação, muito didático, o pessoal está elogiando muito a clareza da explicação, né? Eu acho que mesmo o acadêmico do primeiro ano do curso pôde entender. Esse artigo, ao meu ver, é um artigo que nós comentamos ao final, que vai fazer com que as decisões judiciais, elas não são... A justiça não é números, a justiça não pode ser tratada... as decisões não podem ser tratadas dessa forma, né, com números, dados, estatísticas, eles vão ter que lapidar melhor as decisões mesmo, e esse artigo, ele vem a chamar esse dever constitucional de que o magistrado fundamente adequadamente a decisão, né. Uhum. Bom, mais uma vez eu agradeço, eu vou deixar o nosso acadêmico Igor encerrar. Reforça aquele convite para a live de amanhã também. Belezinha. Muito obrigado, pessoal, a todos os presentes. Muito obrigado, professor Medina. Eu, como aluno, tenho que agradecer a todo o aprendizado da live, desde o início da parte mais filosófica da fundamentação até essa parte mais legal. Assim, agradeço muito desde as partes das premissas. Agradeço também ao jornal O Direito Pensa pela oportunidade de eu estar aqui, né?
E convido todo mundo para vir aqui na próxima live, dia 23/6, da professora Andressa, às 19 horas, geralmente o horário é às 20, então esse vai ser um pouquinho mais cedo, às 19. Vai ser sobre direitos humanos pensados à luz da pandemia. Muito obrigado a todos, nós vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.